Olá, turma, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, dando sequência ao nosso conteúdo, que foi abordado inicialmente na sala de aula, vamos dar continuidade aqui, tá, aos assuntos que foram discutidos em sala. É mais como uma forma de reforço sobre os conteúdos abordados nos nossos encontros, tá bom? Então, vejam o vídeo quantas vezes for necessária. Estão com dúvidas, anotem nas aulas presenciais, vocês mostrem para mim, tá bom? Vamos lá então, meus amigos. Dando sequência ao que nós vimos aqui na nossa aula, eu falei sobre o conceito de força. Disse que a força tinha relação direta com a aceleração, né? Então, existe essa relação muito grande entre esses dois componentes da dinâmica, a aceleração e a força, né? A gente pode também definir força da seguinte forma: é o agente responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, aqui a palavra aceleração de novo, como estabelecem as leis de Newton, ou se deformar. A força é uma ação que pode ocorrer ou alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Ficou até repetido isso aqui, né? Então, turma, por exemplo, vamos imaginar vocês sentados agora assistindo um vídeo, né, ou sentados na sala de aula. Se uma pessoa chega e empurra vocês, exerce uma força sobre o corpo, vai alterar o estado inicial no qual vocês estavam, que seria o estado sentado. Então, altera a inércia do corpo por conta da execução de uma força. Do mesmo jeito, se nós estamos em um carro, dentro de um carro, no banco do carona, estamos usando o cinto de segurança, quer dizer, não estamos usando o cinto de segurança, mas no momento que esse motorista der uma freada, é a realização de uma força ali que vai alterar o seu estado inicial, o seu estado de inércia. Você vai ser lançado para frente porque houve a aplicação de uma força que alterou o seu estado inicial. Então, turma, a força é um agente que é responsável por alterar esse estado, seja ele de repouso ou seja ele de movimento. Tá bom? Muito tranquilo esse conceito, muito fácil. Vocês vão tirar um 10 nessa prova aí. Meus amigos, vamos dar sequência agora aqui, ó, vendo alguns tipos de força que existem aqui na nossa dinâmica. Então, olha só, nós temos a força de atrito. Observe aí uma patinadora aqui, ó, sobre uma pista de gelo, né? Nós temos essa chamada força de atrito, que é uma força de contato entre os corpos que se atritam. Não existe uma superfície totalmente lisa, tá? Sempre que supostamente uma superfície totalmente lisa, a gente pode dizer que, na verdade, ela tem algumas pequenas rugosidades. E essas rugosidades, elas que geram esse atrito, tá bom? Então, a força de atrito é uma força de contato entre dois corpos que vão se atritar. Nós temos duas formas de atrito. Nós temos o chamado atrito estático, né, que é aquele que atua com o corpo em repouso, ou na eminência de um movimento. Né? Por exemplo, você está parado. Agora é uma força de atrito estático. Também temos a força de atrito cinético, né, que é aquela que ocorre quando o corpo está em movimento, a parte dinâmica. Então, por exemplo, um carro se locomovendo numa pista, os profissionais de patinação deslizando no gelo, como a gente está vendo aqui na figura, entenderam? Então, são exemplos de força de atrito. Turma, a força gravitacional é aquela força que está relacionada à gravidade. A gente sabe que a gravidade é aquela grandeza que é responsável por definir o peso de um corpo. Então, é uma força vertical, né, para baixo, inclusive, conforme está aqui no desenho, aqui nós temos esse vetor, ó, na direção vertical e o sentido para baixo. É interessante a gente frisar, deixa eu até anotar agora aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui para anotar, que a força de gravidade, aceleração de gravidade, perdão, do nosso planeta Terra, deixa eu botar aqui, vou escrever aqui para vocês. Aceleração de gravidade do planeta Terra, vamos lá, deixa eu botar aqui, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Turma, não esqueçam que a gravidade, a aceleração de gravidade sempre será dada em metros por segundo ao quadrado. E cada planeta tem a sua aceleração de gravidade. Observem que planetas menores, por exemplo, a gente for
falar da Lua, um astro, né? A Lua, como exemplo. A aceleração da gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, uma gravidade muito menor. Por isso que as pessoas, os astronautas, como estão, as pessoas não, porque ninguém vai para a Lua todos os dias, mas um astronauta, quando está em uma missão, ele começa a flutuar, porque a gravidade é muito baixa. Tá bom? Turma, nós temos também a chamada força elástica, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa força mais à frente, quando nós estudarmos energia potencial elástica, né? O que seria a força elástica? É uma força que existe quando nós temos molas. E essas molas exercem uma das forças de contato mais comuns que existem, né? Uma mala ela pode empurrar quando ela é comprimida, né? Ela junta aqui, ela é comprimida, ou quando ela pode ser puxada, que ela vai ser esticada também. Em ambos os casos, esticando ou puxando, nós temos a cauda de um vetor força que está localizado sobre essa partícula. Aqui nós temos outro exemplo de vetores aqui. Eu estou esticando essa mola, então eu tenho aqui um vetor na direção vertical no sentido para cima. Tá bom, turma? Eu tenho também a força de empuxo aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela quando eu falar do princípio de Arquimedes. É uma força em que um fluido exerce sobre um corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um balão que está aqui sobrevoando. Nós temos o ar aqui ao entorno do balão, que termina gerando um empuxo. Nós temos também, a gente pode pegar como exemplo um pedaço de isopor boiando, né? Então, na verdade, o empuxo é uma força que atua na direção vertical e para cima, conforme está aqui o nosso vetor, com a direção vertical e o sentido para cima. Temos também a força de tensão ou tração, né? Todos os objetos físicos, quando eles têm contato, eles podem exercer força uns contra os outros, né? Dessas forças de contato que existem, nós damos o nome, diferente nome, né? Com base nos tipos de objetos que estão em contato uns com os outros. Você vendo aqui um exemplo de uma corda sendo esticada, né? Então, se um dos objetos exercer força for uma corda, por exemplo, uma corrente ou um cabo, né? Nós vamos chamar isso aí de força de tensão. Bem tranquilo aqui, bem fácilzinho de ser entendido. Nós temos também a chamada força magnética. Nós vamos falar muito sobre essa força quando vocês chegarem lá no terceiro ano e forem estudar o eletromagnetismo. A força magnética é o resultado de uma interação entre dois corpos dotados de algumas propriedades magnéticas, como, por exemplo, o ímã, a gente está vendo aqui, né? Ou cargas elétricas em movimento. E essas forças daqui nós vamos verificar lá no terceiro ano, que elas podem ser tanto de forças atrativas, né, quando um atrai o outro, o ímã sendo atraído aqui, prego sendo atraído pelo ímã, como elas podem ser repulsivas e surgem com corpos que são eletricamente carregados. Seria uma força de repulsão. Quando dois polos do ímã, por exemplo, dois polos norte, por exemplo, o ímã é dividido em polo norte e polo sul. Se eu juntar dois polos norte, por exemplo, vai gerar uma força de repulsão entre esses polos. Agora, se eu colocar um polo norte e um polo sul, aí nós temos uma força de atração. Tá bom? Bem tranquilo. Isso aqui bem fácil. Então, guardem os conceitos dessas forças. Nós vamos ver mais à frente todas elas. Turma, quais são as forças que atuam sobre um corpo? Observe aqui uma pessoa empurrando uma caixa. Nós temos algumas forças que estão atuando sobre ela. Deixa eu rabiscar aqui para vocês verem aqui. Ó. Primeiro, turma, nós temos aqui, podemos falar da força-peso. A força-peso está de acordo com aquela força de gravidade que a Terra exerce para baixo. Né? Um vetor aqui com a direção vertical, sentido para baixo. Turma, supondo a força-peso, nós temos essa chamada força normal. Isso é muito importante para o conceito da dinâmica, entender o que é uma força normal. Uma força normal é aquela força que se opõe à força-peso. A gente não consegue enxergar essa força, mas ela existe. Então, o que seria uma força normal? É uma força que é perpendicular à superfície aqui no caso, né, e ela é oposta à força-peso, ela se opõe à força-peso. Temos aqui o cidadão empurrando, temos uma força de tração, né, porque nós estamos empurrando esse objeto, e oposto a isso nós temos a força de atrito.
que se opõe a essa força de tração. Então, observe aqui no desenhozinho aqui, aumentando aqui a imagem, eu empurrei a caixa e observem aqui a superfície como é que é. Ela não é totalmente lisa. Observem aqui que ela é um pouquinho rugosa. Então, por ser rugosa, nós temos aí a chamada força de atrito. Né? O que é aquela força de atrito? É uma força de contato que tem entre dois corpos. Tá bom, turma? Isso é muito fácil, isso aqui é muito tranquilo. Eu tenho certeza que vocês vão tirar uma nota 10 nessa prova aí. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então vamos à sequência aqui. E vamos finalmente falar sobre o nosso pai da dinâmica aqui, né? O homem que transformou os resultados dos antigos, dos outros estudiosos, outros cientistas como Galileu e Kepler, né? Foi um cidadão chamado Isaac Newton, nosso grande Isaac Newton aqui, né? Ele é considerado por muitos como o maior cientista de todos os tempos. Não sei se vocês sabem, turma, mas Newton foi responsável por grandes contribuições, né? Em muitas das áreas que são das ciências físicas, da própria matemática, né? Bom, em primeiro lugar, a gente pode dizer que Newton criou a mecânica, que a gente chama de leis dos movimentos de Newton. Né? E essas três leis, elas descrevem o movimento de qualquer corpo no universo quando existe a ação de uma força. Então, vamos ver a definição que eu botei aqui. Ó. Sabemos que a força é capaz de provocar um movimento em corpo, uma variação desse movimento ou uma deformação. A unidade no sistema internacional é o Newton, em homenagem ao grande Isaac Newton, que se indica pela letra N. E relembrando mais uma vez o conceito de força resultante, é a força que produz o mesmo efeito que todas as forças aplicadas. Então, nós aprendemos a fazer cálculo das resultantes quando os vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido. Vou até botar aqui para relembrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu escrever aqui. Ó. Quando eu tenho vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, a resultante seria a soma deles. Aqui, soma do vetor A com o vetor B. Quando eu tenho vetores na mesma direção em sentidos contrários, a resultante deles é a subtração desses vetores. Quando eu tenho vetores em direções diferentes, formando um ângulo de 90 graus aqui, eu consigo achar a resultante deles. Deixa eu apagar aqui. Borracha. Deixa eu apagar isso aqui. Eu consigo criar a resultante deles aqui. Ó. Aqui ó. Usando o teorema de Pitágoras. Lembram disso? Teorema de Pitágoras, que eu falei tanto nas nossas aulas. Então é bem tranquilo isso aqui. Bom, então vamos lá. A força resultante é a força que produz o mesmo efeito que todas as forças aplicadas. Sendo assim, a força é uma grandeza vetorial que necessita do modo, que é a intensidade, né, o tamanho, direção e sentido. Bem tranquilo, bem facilzinho isso aí. Então, vamos então falar da primeira lei de Newton, né, que fala o seguinte, a tendência que o corpo, deixa eu pegar aqui o nosso apontador de laser, a tendência que os corpos possuem de permanecer em seu estado natural, repouso ou movimento retilíneo uniforme. E aí vem o conceito da inércia. A inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação no seu estado de movimento ou de repouso. Turma, um corpo em movimento, ele continua a se mover em linha reta, com a velocidade constante, né? A menos que esteja sob a ação de uma força desequilibrada. A gente pode entender isso aí, turma, que se houver a existência de uma força, pode alterar o estado inicial desse corpo. Olha o exemplo aqui do ônibus. Ó. Vocês estão aqui segurando na barra. Se o motorista aplicar uma força aqui pisando no freio, por exemplo, você vai alterar o seu estado inicial. Você vai alterar o seu estado de inércia. Do mesmo jeito que eu tenho uma pessoa, um carrinho parado aqui. Se eu empurrar esse carrinho, vai alterar o estado de inércia também desse objeto. Né? A aceleração é uma consequência da ação de uma força. Tá? Então, dessa forma, a primeira lei de Newton ela estabelece uma ligação muito importante entre a aceleração e a força. Na verdade, se a gente parar para pensar, a primeira lei de Newton ela define a força como um movimento que é capaz de produzir mudanças no estado de um corpo. A gente está vendo aqui no exemplo do próprio carrinho. Né? Viram que interessante isso?
É muito fácil. Então, ó, na ausência de forças, um corpo ou objeto parado, em razão da sua inércia, tende a permanecer em repouso. E uma vez iniciado o movimento, a tendência do corpo é permanecer no seu movimento retilíneo e uniforme. Tá beleza? Então, isso é bem fácil. Então, aí nós temos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, repetindo que a tendência de um corpo permanecer em repouso ou movimento a gente chama de inércia. E aí nós temos que o conceito de um dos termos da física que é muito usado no dia a dia, né? Então a gente costuma até falar, até na engenharia, que a inércia é definida como a resistência dos corpos à modificação do seu estado de movimento. Beleza, turma? Isso é bem fácil, bem tranquilo. E aí vamos partir para a segunda lei de Newton, que também é chamado princípio fundamental da dinâmica. A primeira lei de Newton, ela diz para a gente que existe uma força que pode alterar o estado de um corpo. Já a segunda lei, ela permite calcular o efeito dessa força. Então, olha que curioso aí. Então, a segunda lei é como se fosse uma consequência da primeira lei. Então, se uma partícula sofre uma força resultante com relação a essa força, a partícula irá adquirir uma aceleração, onde essa força e essa aceleração irão possuir a mesma direção, o mesmo sentido, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade dessa força. Nossa, que texto feio, mas é um texto muito simples. E isso nos leva a seguinte conclusão, que eu posso aplicar pelo princípio fundamental da dinâmica essa fórmulazinha ali, ó, onde eu digo que a força é igual a massa vezes a aceleração. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Deixa eu rabiscar aqui. Olha só. Isso aqui é muito fácil. A força vai ser sempre dada em Newton, tá, em homenagem ao físico Isaac Newton. A massa vai ser sempre dada em quilo e a aceleração sempre dada em metros por segundo quadrado. Uma muito importante a gente saber essa fórmula daí que ela é muito útil para o nosso dia a dia. E aí vem o conceito do peso de um corpo que está intrinsecamente ligado ao princípio fundamental da dinâmica. O peso, turma, não é a mesma coisa que massa. Tá? Enquanto peso, eu posso dizer que a força de gravidade exercida sobre o corpo, a massa seria a quantidade limitada de matéria no corpo. Vamos ver aqui o próximo conceito aqui. Então, olha só, turma, olha que bacana isso aqui. Deixa eu arrastar aqui, que está me atrapalhando. Peso é uma força que atrai os corpos para a superfície da Terra. Dessa forma, o nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade. O Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é um Newton. Então, quando a gente calcula o peso de alguma coisa, é o Newton. Por isso que eu não posso falar, por exemplo, que o meu peso, deixa eu escrever aqui, é 72 quilos. Estaria errado. O meu peso, na verdade, seria... Como é que eu calculo o peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Então, se a minha massa é 72 quilos e a gravidade na Terra, vamos botar de 9,8, vamos arredondar para 10 aqui. Ó. E a minha massa, a gravidade, perdão, é 10, 72 vezes 10 eu tenho 720 newtons. Então, vejam bem, o peso ele é dado em newtons. A massa, que é a quantidade limitada de matéria, é dada em quilograma. Bom, a massa de um corpo é simplesmente a quantidade de matéria que esse corpo tem. Tá bom, turma? Então, guardem essa informação que é muito importante para o nosso dia a dia. E uma observação muito importante, tá? Anotem aí no caderninho de vocês, em relação à segunda lei de Newton. Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. E quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Então, vamos botar essa informação aqui, ó. Quanto maior a força, quanto maior a força, maior a aceleração. Maior a aceleração. E quanto menor a força, quanto menor a força, é, menor a aceleração. Então, guardem isso aí. Aceleração. Toma só um minutinho aqui rapidinho. Peraí. Só dar um
rapidinho aqui. Espera aí. Oi, turma, voltamos aqui. Tá bom? Então guarde essa informação aí que é muito importante. E nós vamos chegar finalmente à terceira lei aqui. Cadê? Deixa eu... O negócio foi. Que é a lei da ação e reação. Então, olha só. Turma, para o nosso conceito, vamos estender um pouco aquele conceito em relação ao ensino fundamental. Então, se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, estamos aqui, ó, por exemplo, um martelo dando uma marretada no muro aqui. Ó. Temos aqui uma pessoa empurrando uma estante. Temos um cidadão levando uma bolada aqui. Então, olha só. Se o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, ele recebe deste uma força de mesma intensidade, que é o mesmo tamanho, né? Mesma direção e de sentidos contrários. Então, se eu estou exercendo uma força aqui, sei lá, de 10 newtons, a parede revida também com 10 newtons. Se eu estou empurrando com uma força, sei lá, de 40 newtons, a parede revida também com 40 newtons. Se ele levou uma bolada aqui de 20 newtons, a bola acertou o rosto dele com 20 newtons, temos um retorno de 20 newtons também. Então, ó, o que seria a ação da reação? A toda ação existe uma reação de mesma intensidade. Deixa eu não escrever aqui. Ó. De mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Tá bom? Então, aí nós temos a concepção da terceira lei de Newton. Beleza? Vou fazer um exemplo aqui, turma, que é bem interessante, que fala o seguinte. Sobre um corpo de massa de 5 quilos, atuam força de 6 e 8 newtons. Então, tem um corpo de massa aqui, ó, de 5 quilos, e eu tenho forças atuando aí no valor de 6 e 8 newtons. Então, determine a aceleração se os sentidos dessas forças forem iguais, se forem contrários, se forem perpendiculares. Vamos ver se os sentidos forem iguais. Então, olha só, eu tenho aqui 5 quilos, tenho duas forças aqui, ó. Vou botar aqui dessa forma. Um de 6 newtons e um de 8 newtons. Então, vamos lá, como é que eu vou calcular isso aqui? Primeiro vamos ver a resultante dessas forças. Se os vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu vou somar aqui. Então, ó, 6 mais 8, eu tenho uma força resultante de 14 newtons. Agora, olha só, eu quero a aceleração. Então, pelo princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, eu tenho o seguinte, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força que eu tenho ali, ó, vamos ver os dados que eu tenho. Eu tenho a força, que é de 14 newtons. Eu tenho a massa, que é de 5 quilos. E a aceleração, eu não tenho a aceleração. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aqui na fórmula aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então, vai ser o seguinte. Força 14, massa 5, aceleração não sei quanto é. Então, 14 é igual a 5A, ou 5x, vamos chamar de 5x aqui, que é bem tranquilo isso aqui. Então, como é que eu vou fazer agora esse cálculo aqui? Vamos organizar aqui para ficar legal. 5x igual a 14, mas não reparem a letra porque está muito feio. Então, deixa o x sozinho, 5 que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 14 dividido por 5, eu tenho aí uma aceleração de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, tudo? Então, nós temos aí o primeiro cálculo feito. Aqui, só um minutinho, estou mandando uma mensagem aqui. Rapidinho aqui. Pronto. Vamos lá, então. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um bloco de massa de 5 kg de novo, sendo que agora os sentidos são contrários. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Ficou muito bom não, mas daqui um de 8
newtons, um de 6 newtons. Turma, eu sei que quando os vetores têm sentidos contrários, eu tenho que fazer, a resultante deles é a subtração disso aqui. Então, quem vai ser a resultante? É A menos B. Aqui, A menos B. Então, vai ser o seguinte, ó, resultante vai ser 8 menos 6, eu tenho uma força resultante de 2 newtons. Vamos ver os elementos que eu tenho agora. A força resultante eu já tenho, 2 newtons. A massa eu tenho, 5 quilos. E o que mais que eu não tenho aqui? A aceleração também não tenho, que é isso que eu estou querendo. Então vai ser muito fácil. É isso aí. Como é que eu vou calcular isso aqui? Vamos lá então. Pela segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton. Eu sei o seguinte, ó. A força é igual a massa vezes a aceleração. Então vai ser o seguinte, a força vai ser de 2, a massa de 5 vezes a aceleração. Então 2 é igual a 5x, vou chamar isso de x. Vou organizar aqui para ficar melhor. Deixo o x sozinho, o 5 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. E 2 divididos por 5, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Bem tranquilo também. E a terceira situação, agora eu tenho aqui vetores com direções diferentes. Um está para cima, um está vertical, um tá na vertical, outro está na horizontal. 6 newtons e outro 8 newtons. E aqui eu tenho 5 quilos. Turma, como é que eu vou resolver esses vetores aqui se eles estão, se eles são perpendiculares? Vocês lembram daquela regrinha que eu dei em sala, né? Aqui seria o vetor resultante. Então aqui eu teria que fazer o quê? Utilizar, vamos usar aqui o teorema de Pitágoras, aqui para fazer o cálculo desse vetor resultante aqui. Então, vai ser o seguinte, vou apagar isso aqui. Espera aí, turma, deixa eu pegar aqui que eu fiz uma besteirinha aqui, calma aí. Deixa eu apagar isso aqui. A gente pode aplicar direto aqui, não, nós vamos, espera aí, deixa eu botar aqui. Bom, 6 e 8, já que são vetores em direções diferentes, uma na horizontal e outra na vertical, eu posso achar a resultante deles pelo teorema de Pitágoras aqui. Então, vamos lá. Hipotenusa, não sei quanto é. Um dos catetos vale 6, 6 ao quadrado. Segundo cateto, 8 ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. Resultante ao quadrado vai ser igual a 100. Corto o quadrado, o resultado cai dentro de uma raiz. Raiz quadrada de 100 é igual a 10 newtons. Ali eu tenho a minha força resultante. Tá bom? Então vamos lá, vamos aplicar agora pela segunda lei de Newton de novo. A força é igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver os dados que eu tenho. A força eu tenho 10 newtons. A massa eu tenho que é de 5 quilos. E a aceleração eu não tenho. Então, colocando aqui dentro da segunda lei de Newton, vai ser o seguinte. 10 é igual a 5, multiplica A. Então, 10 vai ser igual a 5x. Vou fazer aqui para cima, turma, para ficar... Aí que não tinha mais espaço ali. Vai ficar o seguinte, 5x igual a 10, deixa o x sozinho, 10 que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, resposta 5 metros por segundo ao quadrado. Se for o caso, parem aí e voltem ao texto inicial, tá bom, turma? Para que vocês possam tirar as duas. Vamos ver se tem mais um aqui. Esse aqui é muito fácil. Então, aqui ele está pedindo para fazer o cálculo da força resultante da aceleração. Se aqui eu tenho três vetores que estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu vou somar. Então, se um vale 3, outro vale 4, outro vale 5, 3 e 4, 7 por 5, 12 newtons. Então, a força resultante aqui é de 12 newtons. Nesse caso aqui, eu tenho duas forças que estão no mesmo sentido, que eu posso somar F1 com F3, que aqui vai dar 8 newtons. Eu tenho uma outra no sentido contrário, que vale 4 newtons. Então, nesse caso aqui, como é que esse segundo vetor iria ficar aqui?
seria 1 de 8 newtons para cá e aqui 4 newtons. Ficou? Isso aqui de 8 tinha que ser maior, né? Mas enfim. Então, o vetor resultante aqui vai ser o quê? 4 menos 8, que vai dar menos 4. Como em vetores eu utilizo o módulo, então vou botar esse menos 4 em módulo, vai ficar como 4 positivo, 4 newtons ao vetor resultante. E para achar a aceleração, vou aplicar a segunda lei de Newton de novo, que vai ser o seguinte: força é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos lá, a força eu tenho, que é de, deixa eu verificar aqui, a força 12 newtons. A massa eu tenho, que é de 30 quilos. A aceleração eu não tenho, vou chamar de A. Certo? Então vai ser o seguinte, eu vou agora deixar deixa eu organizar aqui, ó, 30x igual a 12. Vou deixar o x sozinho, o 30 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. 12 dividido por 30, 0,4 metros por segundo seria a aceleração. Então, podem ficar tranquilos que na prova não devo colocar valores iguais a esses que vocês estão vendo no exemplo, não. Tá? Vão ser números inteiros, certamente. Não devo botar valores que envolvam números racionais, não. Bom, a mesma coisa vale para o outro aqui. Ó. Então, aqui eu tenho força igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui eu tenho, vamos lá, a força é de 4 newtons, a massa é de 28 quilos, né? Então, vai ser, peraí, travou aqui tudo. 28 vezes x aqui, vou chamar o A de x, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, 28x é igual a 4. Então, x é igual a 4 vezes 28. Isso aqui seria um cálculo monstruoso, que daria aproximadamente 0,14 metros por segundo ao quadrado. Claro que isso aqui não vai cair na nossa prova um cálculo monstruoso desse. Tá bom? Turma, só para fechar aqui, então, anota aí no caderninho de vocês, matéria da nossa prova. Conceito de MRUV de novo, tá bom? Conceito de vetores, as leis de Newton e, por último, a força. Aquele tipo de força que nós vimos no início da aula. Tá bom? Bons estudos, até semana que vem para a nossa prova. Qualquer dúvida, anotem e leve na nossa aula. Tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, turma.